No próximo capítulo da novela A Usurpadora, Leda não perderá tempo e vai denunciar a Paulina para a polícia. E revela que ela é uma criminosa se passando pela Paola. A mocinha será levada para a cadeia, mas Carlos Daniel vai provar a inocência de Paulina. Ele vai tirar ela da prisão e se vingará da Leda em grande estilo. E para proteger a Paulina, ele decide pedir a mão dela em casamento, já que o divórcio dele com a Paola já saiu. Finalmente, eles vão se assumir diante de todos na família. Mas quem vai chegar para estragar tudo será a Paola. E você vai ver. O Willy vai ter uma discussão feia com a Stephanie, pois a loira descobre que o Cafajeste só queria o dinheiro dela e que está enganando ela com outra mulher. Eles vão brigar e feio, e o bandido vai dar uma surra na Stephanie, o que fará com que ela perca o bebê que ela estava esperando. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Paulina vai falar com Carlos Daniel. Ela fala para ele que ela vem ali para a mansão, se passando pela Paola mais uma vez. Tudo para ajudar Carlos Daniel e também o Carlinhos. Mas fala que ela não pode ver o menino assim sofrendo desse jeito. Carlos Daniel fala que não entende aonde Paulina quer chegar. E ela fala que Carlinhos está sofrendo, pois quer muito ver a família onde ele estava morando. Carlos Daniel fala que a família dele é ali, e que Carlinhos já está com a sua mãe e também com seu pai, com a sua avó e com a sua irmã, e que não entende por que ele está agindo assim dessa forma. Mas Paulina será a esposa que Carlos Daniel precisava e fala que ele não pode agir assim com o filho dele, pois o menino perdeu a memória e ele se lembra apenas da família que ele estava vivendo agora por último, da avó dele, Isabela, e que ele não para de chamar por ela só isso e pelo Moacir, e que pelo que ela viu, as pessoas cuidaram muito bem do Carlinhos. Carlos Daniel pede desculpas então para Paulina e fala que ele está muito confuso, mas que agora sim ele viu que tomou a decisão certa em implorar para ela que ela viesse para a mansão e voltasse a passar então pela Paola, até que Carlinhos se recuperasse, pois sem ela, ele não conseguirá fazer nada. Ela agradece então pela confiança e fala que Carlos Daniel é um homem bom e também é um bom pai, porém, que ele não pode ser assim estúpido e nervoso, pois Carlinhos precisa dele agora nesse momento tão difícil. O homem vai agradecer a Paulina por tudo que ela está fazendo por ele e pelo seu filho. A mocinha fala que sempre vai ajudar e revela que ela gosta muito do Carlinhos como se fosse filho dela. E que esse último ano que ela viveu ali na mansão com eles, ela se apegou com todos da família. Carlos Daniel aproveita então o momento e pergunta para Paulina se ela também se apegou com ele, pois por um ano ela ficou ali se passando pela Paola e também tinha ele como seu marido. Paulina olha para ele começar a tremer e não consegue contar a verdade, que ela está completamente apaixonada. Mas Carlos Daniel, pela primeira vez na vida, vai assumir então tudo o que ele sente pela Paulina e fala que ele precisa dela e que ela não pode mais ir embora, pois ele está apaixonado pela Paulina e que pela Paola ele não sente mais nada. Paulina ficará completamente paralisada diante de tudo que ela está ouvindo. Carlos Daniel chegará perto dela então e fala que ele está completamente encantado e pergunta se ela também sente alguma coisa por ele. Ele vai beijar ela então perdidamente apaixonado e Paulina vai corresponder. Porém depois ela fala que ele está confundindo as coisas, pois ele ama a Paola, a esposa dele, e lembra que ela é a Paulina. Mas o homem vai deixar bem claro que ele não ama a Paola e sim ama a Paulina, a pessoa que viveu com ele no seu último ano. Paulina fala que ela não chegou ali com essa intuição de roubar o coração do Carlos Daniel, mas que sim, que ela foi obrigada pela Paola. Carlos Daniel fala que ele acredita em Paulina em tudo que ela está falando e que sabe que ela é inocente, e pede então para ela que com o tempo os dois vão se acertar, pois ele tem certeza
que ela também está apaixonada por ele. Paulina não vai ter a coragem de se declarar ao Carlos Daniel e fala que ela vai estar ali para ele e para o Carlinhos e para todos da família, sempre quando puderem. Ele ficará feliz com a presença dela ali na mansão e fala que Paulina mudou a vida dele. Já no outro dia, Paulina vai trabalhar na empresa e lá ela vai conversar com o Rodrigo e também com a Verônica. Ela fala que acabou de chegar ali um documento muito importante, que foi Stephanie quem escreveu e assinou, e revela que ela deixou uma pessoa responsável por ela, que vai assinar os documentos pela Stephanie, e vai então ajudar a Stephanie agora que ela está grávida, e que ela não poderá comparecer na empresa. Rodrigo ficará surpreso e pergunta para Paulina de quem ela está falando. Paulina conta que Stephanie deixou o esposo dela, Willie, ali de responsável por ela e que agora ele vai assinar pela empresa no lugar da Stephanie. Mas o que Paulina vai contar vai deixar Rodrigo e Verônica chocados. Ela fala que o Willie está enganando a Stephanie e que apenas está roubando a empresa, mas que ela não sabe como contar isso para Stephanie, pois ela não vai acreditar nela. Rodrigo ficará completamente paralisado e completamente furioso, pois ele sabe muito bem que o Willie não é flor que se cheire, mas que Stephanie não quer ver isso. Enquanto isso, está o Willie lá com a Stephanie. Ele fala para a esposa o quanto ele está feliz, porque viu o quanto ela confia nele. Stephanie fala que ele é seu marido e é o pai do filho que ela espera, e que um tem que confiar no outro, pois ela sabe que ele é apaixonado por ela. A mulher nem sonha que o Willie quer apenas o dinheiro da Stephanie, nada mais, pois ele não presta. Ele fala que a partir de agora, que ele será representante dela na empresa. Ninguém mais fará nenhuma maldade com a Stephanie, que ele vai então cuidar muito bem da empresa e da família dela, e que eles vão ganhar muito dinheiro e que Stephanie não precisará então se preocupar com nada, apenas em cuidar do bebê que os dois esperam. A mulher enganada fala que nunca mais os irmãos dela vão burlar da cara dela, pois agora ela não está mais sozinha. O sem vergonha fala que ele está ali do lado da sua esposa e que vai ajudar ela em tudo que ela precisar e garante que ele vai ajudar a empresa a ganhar muito dinheiro e que ele comprará uma linda casa para ele e para sua esposa morar com o filho deles, e que eles não precisarão morar mais ali naquela mansão, pois vão ter a própria casa deles. Stephanie será enganada feito criança e vai cair mais uma vez na lábia do Willie. Verônica fala que Paulina é muito inteligente, pois conseguiu ver o que todos ali demoraram para enxergar, mas fala que ela já havia percebido que o Willie não presta e que estava enganando a Stephanie e que quer apenas o dinheiro da mulher dele, só isso. Mas que Stephanie é uma boba mesmo. Rodrigo vai agradecer então a Paulina e fala que agora eles devem conversar com Carlos Daniel, pois ele precisa saber de tudo isso que Paulina descobriu. Ela fala que está ali para ajudar e que ela pensa muito na família, pois ela está completamente apaixonada pelo Carlos Daniel e que agora eles estão unidos e ela vai defender a sua família e sua empresa como se ela fosse uma leoa. Rodrigo vai gostar da postura da Paulina e percebe que ela está sendo sincera e fala que o quanto antes eles devem falar então com Carlos Daniel. E não vai demorar muito para o Willie chegar ali com todo o poder na empresa. E revela então, tanto para Paulina quanto para o Rodrigo, que ele é o procurador da Stephanie. E que agora ela não poderá mais trabalhar pois está grávida. E que ele fará então o serviço dela e exige então um salário muito bom para ele. Rodrigo ficará completamente furioso e fala que o Willie não trabalha coisa alguma. E que se Stephanie não pode trabalhar, tudo bem, pois sabem que ela está grávida. Mas que o Willie não tem por que ele estar ali. Mas sem vergonha fala que Stephanie deixou ele como seu procurador e que Rodrigo tem que respeitar isso. Paulina percebe que os ânimos deles vão se exaltar e que eles vão acabar brigando. Ela se mete então entre os dois e fala que é justo, já que Stephanie então nomeou o Willie como representante dela, eles têm que respeitar.
mas pede para o Willie respeitar também a família da Stephanie, já que aquela empresa não é do Willie sim, é da família da Stephanie, nada mais. Paulina vai conseguir acalmar os ânimos dos dois, e Rodrigo fala que o Willie, se fosse trabalhador, deveria conseguir um serviço e não se meter ali na empresa, para ficar ali às custas da Stephanie. Já que ela está grávida, não pode trabalhar, o Willie pode. Mas ele fala que não interessa que o Rodrigo esteja ali falando, pois o que importa para ele é fazer a vontade da sua esposa, nada mais. Paulina fala que o Willie deve conversar com o Carlos Daniel, pois ele vai resolver essa situação. Mas sem vergonha vai ameaçar então Paulina de entregar a usurpadora para a polícia, já que ela está ali enganando a todos, se passando pela Paola. Mas Rodrigo vai defender Paulina e fala que ali a única mentirosa enganadora é a Stephanie e Willie, mas que Paulina, ela não está enganando ninguém, pois ali quem está falando é Paola, a esposa do Carlos Daniel. O Willie ficará completamente paralisado e não vai falar nada, pois percebe que Paulina conseguiu cativar também o coração do seu cunhado Rodrigo. Depois, mais tarde, Paulina vai fazer um trabalho exemplar na empresa, coisa que Paola jamais fez ali e nunca ajudou Carlos Daniel em nada, muito menos na empresa. Os empregados confiam em Paulina, pois sabem que ela está sendo muito honesta e está fazendo um trabalho que ninguém faz. Ela trabalha feliz da vida e todos ali percebem que Paola nunca foi desse jeito. Ninguém sabe que a lista é a Paulina e não a Paola, e pensa que a patroa deles mudou. Mais tarde, Carlos Daniel vai chegar então na empresa e vai conversar com seu irmão. Rodrigo vai contar então o ocorrido, e Carlos Daniel fala que é uma pena que Stephanie se deixa ser enganada pelo Willie, pois está na cara que ele não vale nada, e que ele só quer é o dinheiro dela, nada mais, pois ele nem gosta da sua irmã, e que é muito triste que ela não consegue ver isso. Rodrigo fala que o pior não é isso, é que ele já está aqui na empresa agora, como procurador da Stephanie, e que eles estão aliados, e que Stephanie está sendo enganada da pior forma que o Willie foi capaz de ameaçar, entregar então a Paulina para a polícia, falando que ia contar que ela estava se passando por outra pessoa pela Paola. Rodrigo percebe que Carlos Daniel também está completamente apaixonado pela Paulina, assim como ela também está. Carlos Daniel pergunta por que Rodrigo está falando isso. Ele fala que Paulina deixou bem claro na frente do Willie que ela vai defender Carlos Daniel e toda a sua família, que agora é a família dela. Ele fala que ela demonstrou o amor e carinho que ela sente por todos, principalmente pelo Carlos Daniel. O mocinho fala que ele já pediu o divórcio dele com a Paola às pressas e que vai sair no máximo em 3 dias. Então que ele vai estar livre para poder ficar com a Paulina, por quem ele está apaixonado de verdade e também gosta dele. Mais tarde vai chegar a Paulina junto com a Verônica feliz da vida, pois conseguiram fazer com que todos da empresa não assinassem o abaixo-assinado, aonde Stephanie pediu que escolhessem ela ou Willie como diretora e não deixasse mais o Carlos Daniel à frente da empresa. Paulina fala que elas conseguiram, e também Rodrigo está feliz da vida, pois viu o trabalho exemplar que Paulina está fazendo. Verônica vai agradecer então a Paulina por tudo que ela está fazendo e que ela conseguiu fazer com que os empregados não assinassem então a petição que Stephanie e Willie haviam feito. Carlos Daniel ficará feliz da vida e olha para Paulina e percebe a grande mulher que ela é e o quanto ela está se esforçando para cuidar da empresa de todos ali, principalmente dele. E nesse exato momento, Maldonado está no hospital junto com a Paola. Ela voltou a ter as fortes dores de cabeça e agora está descansando, pois foi medicada. O homem fala que ele gosta dela, mas que ele não poderá arcar com todas as despesas, principalmente ficar ali cuidando dela, e que o melhor é ele entregar ela então para a família dela, pois eles sim serão responsáveis pela Paola e poderão cuidar dela, pois ele sozinho não pode fazer nada, pois nem sabe o certo que está se passando com ela, pois há alguns dias
ela já vinha com muitas dores na cabeça. Mas que logo sairá então o resultado dos exames para ver o que Paola tem. Mas que ele prefere, que acha que é melhor para ela voltar então para sua família assim. Todos poderão cuidar dela como ela merece. Paola está dormindo e não vai se acordar, pois foi induzida a medicamentos para ficar ali descansando, pois as dores que ela sentia na cabeça eram terríveis. Já Carlos Daniel fala para Paulina que qualquer decisão que ela tomar ali sobre a empresa, que ela deve conversar com ele e não deve agir assim sozinha. Paulina pede desculpas e fala que não quer ofender Carlos Daniel nem deixar ele mal, apenas quis ajudar, só isso. Mas o que ela nem imagina é que Carlos Daniel não está brigando com ela, apenas está ali conversando, para ficar mais perto dela, só isso, mais tempo junto. Já Maldonado no hospital fala com seu amigo que ele vai seguir o conselho dele, já que Paola está muito doente. Eles vão voltar então para o México e que vai entregar então Paola para a família dela, pois lá sim ela poderá ser cuidada como ela merece. Enquanto isso, Leda não vai perder tempo. A Megera vai até a polícia e vai denunciar então a Paulina. Ela vai contar que ali quem está não é a Paola e sim a Paulina, pois Paola se foi embora e ninguém sabe para onde ela foi, e que Paulina é a usurpadora que engana todo mundo e se passa por outra pessoa, pois ela é uma farsante. Leda não vai medir as palavras e vai então falar poucas e boas da Paulina e fala que ela é muito perigosa, muito pior que a Paola, pois a Paola só era uma pessoa ruim, nada mais, mas nunca escondeu quem ela era. Já Paulina está usurpando o lugar da senhora Paola e que isso é um crime. As autoridades perguntam então para a Megera se ela está certa disso, que não é a Paola que está ali, sim a usurpadora. A Megera garante que é só então as autoridades procurarem pela Paola que não vão encontrar ela e sim vão encontrar apenas a Paulina. Leda fala que a polícia deve fazer o que é certo, cumprir o dever deles, prender uma mulher que se passa pela outra pessoa e que isso é um crime. E que se a polícia não fizer nada, eles estarão passando pano por cima de um crime que Paulina está cometendo. Depois, Carlos Daniel vai conversar com a sua avó Piedade. Ela percebe o quanto ele está feliz. Carlos Daniel fala que a sua felicidade se chama Paulina, e também o Carlinhos que está de volta graças a Paulina. Piedade fala que Carlos Daniel está contente, porque tem uma esposa de verdade do lado dele, a Paulina. Ele revela para a avó que em 2 dias será o divórcio dele com a Paola, e que ele poderá então estar livre e pedirá Paulina em casamento, e revela que ele está completamente apaixonado. Piedade fala que ela abençoa essa relação e que sabe o quanto Paulina também está apaixonada pelo Carlos Daniel, e que os dois merecem ser felizes. E que se a vida trouxe Paulina ali para perto do Carlos Daniel, era para os dois ficarem juntos, já que Paola abandonou ele e também abandonou toda a sua família. Enquanto isso, Rodrigo vai conversar com a Stephanie e pergunta como está a irmã. Ela fala que está bem, mas percebe que Rodrigo não está ali para saber sobre a saúde dela ou sobre como anda o bebê dela. Rodrigo fala que ele está ali como irmão e revela que o Willy não presta e que o Willy está enganando ela. Rodrigo fala que como irmão, ele quer apenas alertar a Stephanie e revela que ela deve abrir o olho com o Willy, pois ele apenas quer o dinheiro da família, e que agora, como ela deixou ele como seu procurador, Stephanie vai se dar muito mal. E lembra ela que ela está grávida, e que está sendo enganada pelo Willy mesmo sendo gestante de um bebê que é filho dele. Ela ficará confusa e pergunta a Rodrigo por que ele está falando uma coisa dessas. Ele conta que o Willy está com outra pessoa e que apenas está com a Stephanie para pegar então o dinheiro da família, só isso. Mas que logo ele vai fugir e vai abandonar ela grávida, ou nunca mais vai aparecer, e ela vai ser mãe solteira. A mulher ficará completamente paralisada e pergunta da onde que Rodrigo tirou tanta coisa assim. Como que o Willy está enganando ela? Ele fala que se Stephanie não acredita nele, tudo bem,
mas que ela pode abrir os olhos e ela mesma conferir sozinha por onde anda o Willie e com quem ele está, pois ele está gastando muito dinheiro e é com outra pessoa e não com a Stephanie. Enquanto isso, está então Carlos Daniel falando com a sua avó. Piedade fala que agora sim o neto tomou a decisão mais sensata da vida dele, em ficar com a Paulina, quem ele gosta de verdade também. Ela gosta muito dele. Já mais tarde, a polícia não vai perder tempo e vai de atrás então da Paulina. Eles querem o depoimento dela e ela vai se lembrar das palavras do Carlos Daniel, que pediu para ela que não se entregasse agora, pois Carlinhos precisa muito dela. Paulina fala que o policial está bem enganado, pois ela não se chama Paulina e sim se chama Paola. Ela vai deixar então o paspalho ali parado e vai correr em direção do Carlos Daniel. A polícia vai chegar ali diante deles e falam que eles têm uma denúncia sobre a usurpadora e que Paulina está ali se passando pela Paola e exige que ela acompanhe eles até a delegacia agora mesmo. Mas Carlos Daniel fala que ali está a sua esposa Paola e que a polícia não pode levar ela assim, pois não tem prova de que ela é a usurpadora e que ele garante que se ali estivesse a usurpadora, ele mesmo iria entregar, pois ali está a sua esposa Paola, ninguém mais.